Boa noite. Com sua licença, Santíssimo Senhor Sacramentado. Estamos aqui na casa de Deus. A maioria participou da missa. Eu gostaria de agradecer o convite de colaborar com esse momento de formação. Meu nome é Rodrigo Mariani, sou professor de oratória na Escola de Governo, principalmente para os servidores públicos, e também atendo de forma particular. E a maioria, aliás, todos aqui são rostos novos para mim, então preciso me apresentar. Há 20 anos eu sou catequista, sempre envolvido na parte de liturgia. Hoje sou salmista na Paróquia Verbo Divino, aqui no 408 Norte. Sou artista, sou vocalista de uma banda de pop rock. Sou ator e diretor no Grupo Caras, teatro multifácico. Estou há 15 anos desenvolvendo um trabalho muito bonito aqui no Distrito Federal. Quem quiser conhecer o nosso grupo, apresentamos em Santa Maria, em São Sebastião, e no próximo fim de semana apresentaremos aqui perto no Varjão. Então lá no Instagram é @Grupo Caras, quem quiser conhecer esse trabalho. Sou professor, tenho licenciatura em letras, português e inglês, e também sou bacharel em ciência política e me especializei na análise de discursos. Então eu juntei toda essa parte artística, de análise científica e da parte de letras para ensinar oratória. Normalmente um curso de oratória dura 4, 5 meses, porque são habilidades neuropsicomotoras. A gente comunica com todo o nosso corpo, nosso olhar, nossa voz. Não é algo que a gente lê e consegue desenvolver. É algo que a gente precisa praticar. Então, para aprender oratória, vocês têm que se relacionar com técnicas do esporte. É mais relacionado ao esporte do que a um conteúdo teórico. Quanto mais treino você tiver, melhor vai ser a sua performance. Primeiro, o que é oratória, professor? Oratória é a arte de falar bem. Quem falava isso era lá na Grécia Antiga. Ninguém sabe de quem que é essa frase. Enquanto arte, ela não é uma arte plástica, ela não é uma arte literária, ela é uma arte performática. E quais são as artes performáticas, professor? Música, teatro, dança. São artes que as pessoas estão vendo ou estão sentindo. E aí a gente para pensar. Se oratória é a arte de falar bem e é uma arte performática, como ter uma boa oratória? Só pela palavra a gente consegue se fazer entender perfeitamente? Falha de comunicação é a coisa mais comum do mundo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Hoje, nós estamos no dia de Santa Clara. E Santa Clara é a padroeira da televisão. No final da vida dela, quando ela estava acamada, ela queria participar da Missa do Galo no Natal, só que ela não podia se deslocar até a igreja. E ela teve a graça de assistir à celebração da Missa do Galo, de ver com detalhes, mesmo estando no seu quarto. E depois ela relatou para as irmãs em detalhes o que tinha visto. E desde então, desde que surgiu a televisão, ela foi colocada como a padroeira da televisão. E aí, qual que é a diferença do que tinha até o momento, de jornal, de rádio para televisão? É que a gente pode ver. Então, para ter uma boa oratória, a gente tem que integrar nosso corpo, a nossa voz e a nossa emoção nas palavras. A primeira coisa que a gente aprende no curso de oratória é que a mensagem é entregue à pessoa que está nos ouvindo na seguinte proporção: 30% são as palavras e 70% linguagem não verbal. E o que compõe linguagem não verbal? Justamente o nosso olhar, a entonação da nossa voz, a nossa linguagem corporal. Isso é o que chama mais atenção. Deus falou por meio dos profetas, falou por meio das suas escrituras por muitos e muitos séculos. Mas quando Jesus veio para habitar no meio de nós e as pessoas tiveram contato com o seu olhar, com o seu sorriso, com a sua forma de se comunicar, foi isso que mudou o mundo. Foi isso que transformou o mundo, como nós acabamos de escutar aqui na aula.
E aqui tem um especialista em oratória, que é o Dale Carnegie. Quem quiser aprofundar em oratória, tem esse livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas, que traz várias técnicas de oratória. Ele define o objetivo da oratória. E o objetivo da oratória é inspirar algum tipo de ação. O objetivo da oratória é inspirar algum tipo de ação. E a palavra de Deus também, ela não está aqui só para a gente achar bonito. Ela está para nos mover para o amor. Deus está aqui nos ensinando a amar. A gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou e escolher mais atos de amor e não atos de egoísmo. Então, se a gente aplicar boas técnicas de oratória, nós vamos conseguir dar mais poder à palavra de Deus. A gente vai conseguir colocá-la no coração das pessoas com mais potência, com mais vigor. Por isso que eu estou aqui compartilhando essas técnicas de oratória. Eu pretendo falar em torno de 20 minutos e depois eu vou abrir para perguntas, caso vocês tenham. Aqui no livro tem uma parte que fala assim: existem 3 coisas que devemos almejar na oratória. Primeiro, entre no seu assunto. Depois, deixe o assunto entrar em você. E por último, faça o assunto entrar no coração do seu público. São 3 etapas. Então, para a gente fazer uma boa leitura, a gente vai ter que passar por essas 3 etapas. E o mais importante, fazer com que a palavra entre no coração das pessoas, isso tem que ser dito com paixão. A gente tem que colocar amor, paixão nesse momento. Não é só uma leitura neutra, que eu consigo falar cada palavra de forma articulada para que todos consigam entender. Hoje em dia tem vários robôs lendo de forma neutra. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o amor de Deus transpareça nas nossas palavras. Olha que desafio. E olha que presente poder fazer isso. Então, como que vai funcionar? Você vai ter que ter um treinamento para proclamar a palavra de Deus. Nesse treinamento, a gente pode pensar em 10 passos. Por que 10 passos? Porque a literatura de oratória diz que a gente precisa de pelo menos 10 treinos para ter uma boa apresentação. E como que é um treino? É falando em voz alta, trabalhando a musculatura do nosso aparelho fonador. Não basta simplesmente entender, compreender. Não. É preciso treinar todos os nossos músculos para ter uma boa performance. Então, eu vou pegar aqui o folheto da missa de ontem, do último domingo, e vou pegar a primeira leitura, porque normalmente é a leitura mais complexa, que vai ter a linguagem mais antiga, que vai ser a mais complicada da gente ler. O primeiro passo vai ser fazer uma leitura neutra, e aí você já começa o seu treino. Mas a leitura neutra não é silenciosa. A leitura neutra é em voz alta. Mesmo que você não esteja entendendo, você vai fazer a leitura neutra em voz alta. Então, você vai pegar, pode baixar o folheto do Povo de Deus na internet para ter certeza que são as mesmas palavras, ou pode procurar em algum site confiável, por exemplo, no site do Vaticano, a liturgia daquele domingo. Então eu vou ler de forma neutra. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Deu para entender? Tem gente que lê assim? Então, isso foi uma leitura neutra. Esse vai ser o primeiro passo do seu treinamento para você conhecer o conteúdo da palavra que vai ser
proclamado. O conteúdo sonoro. Tem um conteúdo semântico? Tem, mas o primeiro contato vai ser com conteúdo sonoro. Li em voz alta. Segundo passo, leitura articulada. Aqui a gente vai mastigar as palavras. Então, essa leitura articulada, você vai exagerar cada sílaba. Claro que você não vai fazer isso quando tiver aquilo proclamando a palavra. Você vai fazer isso na sacristia, no seu quarto, no seu carro, mas não aqui. Isso faz parte do treinamento. Então você vai, segundo passo. A noite da libertação fora predita a nossos pais. Eu vou ler toda a palavra exagerando cada sílaba. Por quê? Nós temos uma memória muscular, que é diferente da nossa memória cognitiva. Quando nós vamos subir aqui no ambão para proclamar a palavra, pode ser que a gente esteja nervoso, pode ser que a gente esteja com vergonha. Várias ações físicas podem acontecer nesse momento. Mas se você teve um treinamento muscular para aquela performance, a sua performance vai se apoiar nessa memória muscular e não só nos seus impulsos cognitivos. Olha, fale mais articulado. Olha, o microfone está muito longe, ninguém está ouvindo. Não, se você tiver treinado, vai ser mais fácil na hora. Então, primeiro passo, leitura neutra. Segundo passo, leitura articulada. Terceiro passo, leitura semântica. Semântica, sentido. Quando você estiver lendo, você vai prestar atenção em cada palavra, até você perceber alguma palavra que pode ser complicado, que pode ser difícil de pronunciar. No caso, tem uma palavra escrita aqui, se conservassem intrépidos. A chance de eu gaguejar e embolar minha fala nessa frase é altíssima. Se eu travei nessa fala, eu posso falar essa palavra 10 vezes. Intrépidos, 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 para minha musculatura se acostumar com essa palavra. E depois eu vou lá no dicionário e vou procurar o que é intrépido. Ah, intrépido significa corajoso. Ah, então Deus queria que o seu povo se conservasse corajoso, que as pessoas fossem corajosas. Então, fiz aqui a minha análise semântica do que está difícil de entender desse texto. Quarto passo, então, primeiro, leitura neutra. Segundo, leitura articulada. Terceiro, leitura semântica, entender profundamente o sentido de cada palavra que está sendo dita ali. Quarto, pesquisa contextual. Aqui vai ter um recorte. O que aconteceu antes? O que vai acontecer depois? Por que isso está sendo dito? Quando isso foi dito? Como isso foi dito? Para quem isso foi dito? Você que vai proclamar a palavra precisa saber. Ah, mas ninguém vai saber disso. Mas vai fazer toda a diferença na sua leitura. Você vai entender onde que aquilo está acontecendo. Então, você pode procurar Bíblias que têm a leitura comentada. Essas livrarias católicas têm vários comentários da palavra de Deus, da liturgia dominical. Ou você pode procurar um site confiável que comente a liturgia. Então, eu fui procurar. Essa leitura é do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos de 6 a 9. E eu fui perguntar qual o contexto dessa leitura. Essa leitura foi escrita provavelmente em Alexandria, no século I a.C. Então não é uma leitura tão antiga quanto a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, já é um século antes da vinda de Cristo, já está mais próximo. A gente imagina um judaísmo bem estruturado, com muitas leis. E é um texto sapiencial, que mostra a sabedoria de Deus para o povo. No capítulo 18, o autor lembra a noite da Páscoa no Egito, quando Deus libertou Israel da escravidão. No versículo 6, recorda que essa noite já tinha sido anunciada aos antepassados. E nos outros versículos, mostra que a Páscoa é o memorial da aliança e garantia de libertação. Então, a gente pode entender qual era o contexto. Judaísmo bem estruturado, muitas leis. Lembre-se que lá na Páscoa,
O povo de Deus confiou que ia ser libertado, eles celebraram a Páscoa, foram corajosos e mantiveram essa coragem para viver a libertação. E lá no Evangelho vai fortalecer essa mensagem, que Cristo veio nos libertar para a vida eterna. Então, vamos captar esse contexto de Páscoa, de ser corajoso e confiar na libertação mesmo diante das dificuldades. Vamos para a quinta parte, pausas. Primeira parte, leitura neutra. Segundo passo, leitura articulada. Terceiro, leitura semântica. Quarto, pesquisa contextual. Quinto, pausas. É muito importante pausar quando nós estamos comunicando alguma coisa. Eu fiz uma leitura aqui sem pausa, virou o quê? Ruído. Quando a gente tem um som constante sem pausa, a gente tem um ruído que não comunica nada. Ou comunica a morte, né? A música é feita de pausas. Sem pausas a gente não tem música. A gente precisa de pausas para ter harmonia, para ter entonação. E ao falar de pausas, eu me lembro de uma experiência que eu tive, que eu fiz um intercâmbio e eu estudei teatro musical lá na Broadway, nos Estados Unidos. Enquanto eu estudava lá, eu frequentava a capela de São Malaquias, que é o santo protetor dos artistas. E lá na capela de São Malaquias, tinha uma missa domingo, 4 da tarde, que os artistas iam, participavam dessa missa e depois iam apresentar nos teatros da Broadway. Imaginem os cantos e as leituras dessa missa feita por artistas profissionais. Eu ficava... era um outro nível. E o que mais me chamava a atenção? Pausas. Todo leitor que subia dava de 5 a 7 pausas prolongadas enquanto lia. Isso dava o tempo da gente processar as ideias que estavam sendo proclamadas, dava tempo daquela mensagem ser absorvida no coração. As pessoas, de fato, respiravam junto com o leitor. E como que a gente vai atrapalhar a pausa? A gente precisa ter técnica de respiração. Então, vou pedir para vocês ficarem de pé, por favor, para a gente trabalhar a técnica de respiração para conseguir pausar quando a gente estiver proclamando a palavra de Deus. Primeiro ponto, eu tenho que estar com a base na distância do ombro. Eu vou inspirar, eu vou segurar esse ar e depois eu vou soltar todo o ar até esvaziar o pulmão, até faltar o fôlego. Então todo mundo inspirou, segura, 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 solta tudo. Até ficar sem fôlego. Saiu muito mais ar do que a gente está acostumado a soltar, não é isso? A gente consegue prender muito ar. Agora a gente vai puxar muito ar e vai soltar devagarzinho. Pode colocar as costas da mão assim na frente da boca para sentir o fluxo do ar. A gente vai soltar a menor quantidade de ar possível e a gente vai tentar soltar o ar por 20 segundos. Vamos lá, relaxa, relaxa. Inspirou. Soltou devagar. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxa. Se nós fizermos esse exercício tentando ficar 30 a 40 segundos soltando ar, a gente vai fortalecer o nosso diafragma e a qualidade da nossa voz. Enquanto a gente fala, a gente tem que estar com essa pressão aqui no diafragma segurando o ar. Se eu deixo muito ar sair na minha voz fica fraca. Se eu deixo muito ar sair na minha voz, fica mais difícil de entender. Se eu deixo muito ar sair na minha voz, eu resseco as minhas cordas vocais e começo a machucar a minha garganta. Agora, se eu prendo o ar e articulo bem, minha voz fica mais forte, mais imponente, mais clara, com mais força. Então, enquanto eu falo, eu preciso segurar o ar e deixar
o mínimo possível de fluxo de ar saindo. Então, se eu vou proclamar a palavra naquela semana, eu posso fazer ao longo de 7 dias esse exercício. Posso fazer 6 vezes tentando soltar de 30 a 40 segundos, de 30 a 40 segundos, de 30 a 40 segundos. Isso você vai estar malhando, é uma musculação mesmo. Voz é trabalhar com músculos. Então, se eu vou fazendo esse trabalho, eu vou melhorar a qualidade da minha voz. E quando eu estou falando aqui, a sensação tem que ser essa, de que eu estou prendendo o ar para eu não ficar sem fôlego. É essa força que eu estou fazendo aqui embaixo. E assim a voz fica mais forte. Deu para entender? Podem sentar, muito obrigado. Sabendo desse exercício de respiração, eu vou circular os pontos finais que tem na minha palavra. Normalmente, o versículo vai estar junto de um ponto final. Fica fácil de ver. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos finais na primeira leitura. Esse ponto final, de fato, precisa ser uma respiração bem feita. Não precisa acelerar. Uma respiração bem feita vai durar 3, 4 segundos. Ninguém vai ficar, vamos, termina logo. Vai mais... Não, você que está nervoso aqui, querendo sair logo, querendo se livrar dessa pressão, a sua tendência vai ser acelerar. Mas para que a palavra de Deus entre no coração das pessoas, a gente precisa de tempo para processar essa palavra, que está num português difícil, que está num contexto complicado. A pausa vai ajudar a Assembleia a entender essa palavra. Então, circulei o ponto. A próxima vez que eu for ler, eu vou pausar. Então, vou ler só a primeira parte com a pausa devida. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo... Pronto. E aí pode seguir. Não é mais agradável de escutar? Então, ponto final tem que ter o seu peso com o silêncio reflexivo. Sexto passo, verbos. Vocês estão entendendo que cada dica que eu estou dando é uma leitura inteira? Você vai estar lendo em voz alta a leitura inteira. Eu só não estou fazendo aqui para a gente ganhar tempo. Senão eu faria 10 leituras, porque são 10 passos. Mas você vai ler em voz alta 10 vezes a palavra para fazer uma boa proclamação. E eu estou colocando uma atenção, um foco especial em cada uma dessas 10 leituras para melhorar a sua performance. O sexto passo são os verbos. Então, primeiro, leitura neutra, segundo, leitura articulada, terceiro, leitura semântica, quarto, pesquisa contextual, quinto, pausas e sexto, verbos. Você vai circular os verbos da sua leitura. Por quê? Se o objetivo da oratória é inspirar algum tipo de ação, qual é a palavra que representa ação? É o verbo. E são nos verbos que a gente vai caprichar na nossa entonação. Então aqui eu tenho fora, predita, fora. Alguém que pode ler desavisado vai ler fora, predita. Fora, pretérito mais que perfeito. Se você achar complicada aquela frase, você pode traduzir. Como eu falaria na linguagem de hoje? Só para você ficar mais habituado com aquele sentido. E aí eu vou dar ênfase em cada verbo. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente de comum acordo. Fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente. Eu estou exagerando só para vocês entenderem os exercícios. Você vai ler a palavra exagerando a entonação de cada verbo.
7º passo, velocidade. É importante que nós consigamos variar na velocidade da leitura. Não que você vai ler rápido e depois muito lento, mas que você consiga ler de forma mais desacelerada alguma parte da leitura, para dar mais ênfase àquela parte. Então você vai exercitar esse 7º passo lendo um período você circulou com ponto final. Li um período rápido, leia outro período devagar. Li o próximo período rápido, li o próximo período devagar. A noite da libertação fora predita a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Então vai fazer esse exercício variando a velocidade. Por quê? Quando a gente percebe uma variação de velocidade, a nossa atenção liga. Isso ajuda as pessoas a acompanharem o sentido da palavra que você está proclamando. Quando a gente não tem mudança de variação, a gente não tem ritmo. Isso não é interessante para o cérebro, vai virar ruído e a atenção deleta. É importante ter variação de velocidade também. 8º passo, estamos chegando ao final, são só 10. 8º passo, frase de valor. O que é a frase de valor? Aquela frase que você rezou para o Espírito Santo, que você pediu inspiração para iluminar a sua mente, te dando o dom da sabedoria para entender a palavra de Deus. Você vai ver qual é a frase que mais mexeu com o seu coração, aquela frase que você sentiu mais força. No caso, foi justamente da palavra complicada, no meu caso. Porque, sabendo que tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ou seja, Deus está me falando para que eu permaneça corajoso para que eu viva a vida eterna, para que eu tenha libertação desse sofrimento, de uma vida de dor ou de custo. Então, essa frase para mim é a frase de valor dessa leitura. No Evangelho, normalmente é a frase com que Jesus finaliza e conclui as suas parábolas, os seus ensinamentos. Na primeira leitura, a gente vai ter que procurar. Definiu essa frase de valor, você vai dar mais ênfase para essa frase. Mas como que a gente vai dar ênfase? Aí a gente vai para o 9º passo, que é a entonação. Então, 8º passo, definir a frase de valor. E aí eu vou ler tudo, dando muita ênfase àquela frase de valor. E aí, no 9º treinamento, na 9ª leitura, eu vou ler com entonação. A maioria das pessoas, quando quer chamar a atenção, vai para a frequência aguda. Isso aqui é muito importante, vejam bem, tá, 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 tá. O problema é que a frequência aguda, ela incomoda. Ela é aquela coisa que você não quer ouvir, aquela coisa que você quer se afastar. A ênfase de maior qualidade está na frequência grave. A gente fala, isso é muito importante. Isso a gente absorve com mais atenção. Então, essa frase de valor, a gente vai exercitar finalizando na frequência grave. Então, se eu fosse ler aqui, a noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Então, a minha entonação vai ser para a frequência mais grave no final da minha frase de valor. Por que sua? Porque mexeu com seu coração. Se mexeu com seu coração, vai mexer com outras pessoas também. A palavra de Deus é riquíssima, a gente pode explorar cada palavra infinitamente. Mas na retórica, Aristóteles diz que um pilar que comunica com muita força é o ethos, é a essência do orador. Se a gente está conectado com a nossa essência, com aquilo que a gente está falando, isso vai ter muito mais força no ouvido e no coração das pessoas do que se a gente falar de forma neutra e analítica. Então, se mexeu com o seu coração,
também vai mexer com o coração das pessoas. E essa entonação finalizando no grave vai ser mais potente. E por último, o 10º passo, postura. O que as pessoas mais esperam de oratória é postura. Como é que eu me porto, como é que eu falo, como é que eu cuido da minha voz. Subir aqui no ambão, a primeira coisa que eu vou fazer é sentir o pé no chão. Sentir o pé no chão, a ponta do pé, o meio do pé, o calcanhar, sentir o pé no chão. Isso aqui vai me dar a base. Porque se eu estou ansioso, eu posso ficar me mexendo aqui, eu posso ficar com a ponta do pé, eu posso ficar com o pé torto. Se eu não estiver em contato com a minha base, eu posso atrapalhar a minha postura. Coloquei o ombro para trás e o quadril para frente. Levemente para frente. Porque quando a gente está nervoso, a gente quer se defender, a gente quer se proteger. E aqui a gente está fechando o nosso ar, a gente está fechando as nossas cordas vocais, isso aqui atrapalha a gente a falar. Mas se eu coloco o ombro para trás e o quadril para frente, eu estou protegendo o meu aparelho fonador e cuidando do meu ar. Então eu vou conseguir falar melhor. O microfone tem que estar na frente da minha boca, ou assim, ou assim. Assim já fica ruim de captar. Então tome esse cuidado. Se o microfone estiver de lado ou embaixo do seu queixo, as pessoas não vão te escutar bem. Então ele tem que estar ou na frente da sua boca, ou aqui inclinado pertinho da sua boca. Vamos ter esse cuidado. Então, pé no chão, quadril para frente, postura, microfone bem direcionado. Cuidei do meu instrumento e agora sim eu vou aplicar todo esse treinamento na leitura da palavra. E quando estiver fazendo em casa ou na sacristia, onde for, esses 9 passos podem ser sentados. Mas o 10º e último treino, último mínimo, se quiser treinar 20, 30 vezes, fiquem à vontade. Mas para você ter essa consciência tranquila de que a sua memória muscular captou o exercício, até 10 já vai ter uma performance de qualidade. Então, o 10º treino precisa ser em pé, precisa ser com essa postura para que você faça a leitura bem feita. Então, aplicando tudo isso, a gente vai fazer a última leitura. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Você fazer essa leitura lá no ambão, com o papel no ambão e com aquele microfone? Sim. Porque eu tenho dificuldade na hora que eu vou ler com aquele microfone ali, ele fica na minha frente. Tá desligado na mesa?